Aí tá. Bom dia a todos. Essa apresentação do curso de processamento de imagens do ano de 2023 fala sobre o algoritmo de colagem que se destina à geração de conteúdos grandes via modelos de difusão via processamento paralelo. Overview da apresentação, faremos uma breve introdução sobre o problema. Falaremos um pouco sobre como o Diff Collage funciona, como é o treinamento dele, alguns experimentos e resultados, comparações com outros modelos e pontos finais. Bom, consideremos o problema de geração de imagens infinitas horizontalmente, imagens suficientemente longas, né? Consideremos o problema, então, de gerar, a partir de um comando de texto, cachorros corgis na última sede da Vinci. Então, o modelo pode gerar uma imagem como essa, em que diversos cachorros foram gerados ao longo de uma longa imagem. Consideremos o problema de gerar em loop movimento a partir de texto, tal como, por exemplo, uma pessoa que corre, depois chuta, depois pula, depois agacha, depois corre, depois pula, depois agacha, depois chuta. Então, a sequência de movimentos, aqui, não em forma de vídeo, mas em forma de sequência de imagens, mostra, né? Então, a pessoa corre, depois chuta, depois pula, depois ela agacha, depois ela corre, pula, agacha, chuta. O outro exemplo, gerar uma imagem 360. Por exemplo, gerar uma imagem de uma paisagem. Então, por exemplo, podemos gerar uma figura como essa. Bom, como fazer tudo isso? Então, uma abordagem inicial poderia ser de forma autorregressiva, né? Então, o conteúdo é gerado pedaço por pedaço, só que nós temos um problema, que é o tempo de processamento pode crescer linearmente com o tamanho do dado. Além disso, nós temos um problema a mais, que bancos com muitos dados do, né, grandes, assim, na imagens suficientemente longas, é, movimentos, né, assim, não existem, ou são extremamente escassos, ou então a obtenção dos mesmos é extremamente custosa. Só que nós temos um ponto de destaque, né? Pequenas partes desse conteúdo target estão disponíveis em grande quantidade por aí. Então, modelos de difusão podem ser treinados nessas pequenas partes que são facilmente obtidos. E o que que surge? Podemos juntar esses modelos de difusão treinados nessas pequenas partes, colando-os, formando conteúdos grandes. Essa é a proposta do Diffcolate. Então, aplicações, conforme nós já vimos, né, naquela introdução, geração de grandes imagens, por exemplo, geração em looping de movimento a partir de texto, imagens panorâmicas, imagens 360, e assim sucessivamente. Então, como funciona? Então, eu pego o conteúdo target. Como funciona? São quatro, em princípio, são quatro etapas, né? Em primeiro, nós pegamos o conteúdo target, o que ele quer gerar, e quebra em algumas regiões que se sobrepõem. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos aí o conteúdo target A, B, é quebrado nas regiões A, B e C, só que a sobreposição de A com B é região 1, a sobreposição de B com C é região 2. A gente representa essa dependência condicional aqui, essa sobreposição entre A e B, via um modelo probabilístico via grafos, que é um grafo de fatores. Então, por exemplo, né, aqui ele representa as regiões A, B e C, mas aí tem a região 1 e 2 aqui também. O que que ele faz? Realiza difusão em cada uma dessas partes. Então, realizou a difusão em A, em B e em C, em 1 e 2, e aí juntou tudo, formando o resultado. Então, né, nesse exemplo, se eu tenho eu quero gerar uma imagem, né, representada por x1, x2, x3, x4, x5, nós
quebramos, né, a imagem, né, como x1, x2, x3, x4, x4, x5, e formamos, né, esses fatores, os fatores x1, x2, fator x2, x3, x4, e o fator 3, x4, x5. E, a, e é importante observar que, né, que x2 pertence a F1 quanto a F2, quanto x4 pertence a F2 e F3. Realizamos, né, difusão em todas essas regiões, depois unimos tudo para formar nossa imagem. Então, bem rapidamente, eu vou fazer, né, relembrar, né, os modelos de difusão. Né? Então, por exemplo, algumas notações. Né? Então, tem a distribuição do dado sem ruído, a distribuição do dado com ruído. Vou encontrar uma distribuição condicional que eu vou assumir que é gaussiana, né, légua gaussiana, com uma variância que é dependente também, né, de cada iteração aí no tempo. Aí o nosso objetivo né, é estimar essa função score. Aí, né, no processo reverso, né, nós temos uma equação diferencial dessa forma, uma equação diferencial estocástica dessa forma, e aí a ideia é estimar, né, a nossa função score, né, a partir dessa função, a partir desse problema de otimização aqui. Então, na representação, então a nossa imagem target seja U, dado por x1, x2, x3, a nossa imagem inicial x1, x2. X3 vai ser a parte gerada via um modelo condicional x3 dado x2. A hipótese adicional do nosso problema é independência condicional. Então, quer dizer, a distribuição de x3 dado x1 e x2 é igual a x3, a distribuição de x3 dado apenas x2. Então, por regras básicas de probabilidade condicional, eu consigo encontrar a distribuição conjunta de x1, x2 e x3, dessa forma. Então, a nossa função score conjunta é dada por scores marginais, né? x1, x2, x2, x3 e aqui só menos x2. Então, cada função score individual pode ser estimada via um modelo de difusão treinado em imagens pequenas. Então, a representação, quando a gente generaliza... Bom, então, um ponto principal aqui é saber representar o nosso modelo via um grafo de fatores. Então, para um grafo de fator arbitrário, então seja U igual a x1, x2, xn, uma variável conjunta, grafo de fatores, né? Um grafo bipartido, conecta variáveis e fatores, representando estruturas de dependência condicional, né? Entre as variáveis aleatórias. Então, aqui nós vamos destacar por variáveis os xi, os fatores fj, são, né, subconjuntos xis. O objetivo, então, é estimar a função score, Q de U, por meio dessa estimativa, né, dessa distribuição P. Aí, aplicando, né, logaritmo e aplicando nabla, a gente obtém a aproximação da função score dada dessa forma. Então, grafos de fatores e aplicações. Então, a gente tem vários tipos de grafos, por exemplo, um grafo linear, vai ser usado, por exemplo, geração de sequências arbitrariamente longas, um grafo cíclico para geração de loopings arbitrariamente longos, tal como, por exemplo, a sequência de movimentos lá da pessoa, né, correndo, chutando, pulando e tudo mais. O grafo em grade para geração de imagens de alturas e larguras arbitrariamente longas. E um grafo cúbico, por exemplo, é um grafo mais complexo para geração de imagens panorâmicas 360 graus. Então, aqui nós temos a representação, né, um pouco mais visual, né, desses tipos de grafos. Então, um grafo tipo linear, um grafo cíclico, um grafo em grade, um grafo 360. O treinamento, então, o objetivo é estimar o score da distribuição dos dados com ruído para cada tempo, né? E eu faço isso, e aqui, né, score, né, da distribuição conjunta, e aqui a score das distribuições marginais que a gente vai estimar. Cada distribuição marginal é aprendida com o modelo de fusão. Experimentos e resultados. Então, ele realiza uma série de experimentos e compara esses experimentos com outros métodos. Então, por exemplo, ele compara aqui com o método de reconstrução e replace, e com o modelo baseline, que imagens geradas independentes são coladas sem nenhum
tinha nenhuma lógica, né? Ele observa que, se nos resultados, é, o modelo de Diffcolage, ele tem mais, ele não tem as certas descontinuidades que nos outros modelos, que os outros modelos têm. Então, tem esse detalhe. Ele faz uma comparação também, viu uma métrica que é FID, né, Free Inception Distance, que mede a qualidade das imagens geradas. Então, no baseline está muito grande e no Diffcolage está muito pequeno. Tanto é que a questão de tempo também, o tempo, eles estão ganhando, né? O Diffcolage ganha comparado ao replacement e o reconstruction. Aqui é a mesma coisa que é agora avaliada em um dataset LWQ, né, e no Tower. E ele compara, né, ele observa que, né, assim, a qualidade das imagens geradas aqui também é melhor no modelo de colagem. Então, outros resultados, geração de três imagens distintas, começando com a mesma imagem x0 como partida. Então, ele começa com uma imagem x0 dessa forma, aí ele quer chegar numa imagem xn, tipo de, né, de Campina, né, de um prado aí. Então, aí ele vem gerando via esse modelo, né, condicional e obtendo essas três imagens assim possíveis, né, essas três imagens como resultado. Tem outros resultados tanto no YouTube quanto na página lá de Colage. Talvez daqui a pouco a gente pode clicar lá, se houver tempo. E aí, pontos finais, né? Então, Diffcolage, geração de grandes conteúdos via modelo de difusão. O dado, o dado e suas dependências condicionais é representado via gráfico de fatores. Existe limitação, independência condicional. Por exemplo, se ele quer aplicar isso para gerar a imagem de uma serpente, por exemplo, provavelmente isso tem uma falha, porque, né, a cauda da serpente provavelmente tem uma certa dependência em algum certo nível com a cabeça dela. Necessidade de memória, os modelos de fusão são treinados em paralelo, esse é outro problema. Mas as vantagens, escalabilidade, diferentes modelos de fusão podem ser treinados somente com amostras de distribuições marginais, em vez das distribuições conjuntas. E eficiência, modelos de difusão para diferentes distribuições marginais podem ser treinados e amostrados em paralelo. Então tem a questão do paralelismo, que é uma outra vantagem para o Diffcolage. Então, obrigado. Ótimo, excelente. Vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar para as perguntas para a parte final e a gente vai apresentando na sequência. Eu vou tirar a gravação aqui.